Vamos comer esse cafezinho e vamos falar de documentação. Vamos lá. Quero fazer daqueles vídeos de tudo que eu posso falar em 20 minutos aqui sobre documentação, né? E por que eu quero escolher esse tema? Porque, cara, eu tava procurando tema e aí eu achei um livro aqui sobre documentação. Sim, tem um livro de documentação, mas a documentação documentando a arquitetura que, assim, é bem complexo, não recomendo ler não, né? Mas vamos lá, né? Assim, se eu fosse falar de documentação, como é que eu ia começar, né? Primeiro eu ia, assim, classificar os tipos de documentação, né? Existem, eu digo que existem basicamente três tipos de documentação, ou três ou quatro, não sei ao certo, talvez mude, né? A primeira, né? E você, como é que você classifica ela? Você classifica assim, o quão distante ela está do código, né? Você tem a documentação que o cara do John Althorn, assim, né? O cara do I Philosophy of Software Design chama de Encode Documentation, que é os comentários, né? Quando você escreve uma documentação em código, né? E assim, comentário realmente, ele é uma forma de documentar código. Às vezes, assim, algumas pessoas aí que querem lacrar na internet falam que documentação é uma falha de caráter, uma falha moral, que é uma babaquice total, é. E se você não sabe quem fala isso, é aquele seu Roberto lá do livro das coisas limpas lá, né? Isso aqui é limpo, não sei o que, porque, tipo, é bobeira aquilo ali, né? Ele fala que documentação é uma falha de caráter. Cara, tem nada mais errado que isso, né? Tanto que o cara do livro A Filosofia do Design de Código, ele discorda, né? E. Por quê? Por que eu escreveria um comentário, né? Porque assim, não é aquela coisa tipo, meu código não consegue se expressar bem. Não, não, tem nada a ver, nada a ver. Às vezes o meu código, ali, eu tô documentando coisas que eu pensei ao fazer, que eu validei que não dá certo, né? Tem muitas vezes que você pega um código, você vai assim, cara, podia ser dessa forma. Aí você tenta mudar, você gasta algumas horas e não consegue, né? E aí outra pessoa vai parar no mesmo ponto, vai tentar fazer a mesma coisa e você vê que não consegue. Então, assim, quando você diz assim, olha, tal alternativa não dá certo, né? Quem sabe você já dá uma dica para a pessoa que vai tentar mexer naquele código novamente, né? Então, assim, documentar código é importante. É importante por quê? Porque código não consegue expressar tudo. Código não dá para expressar tudo. Assim, não tem essa de que o código é uma falha moral. Não, isso não existe. Não. Então, assim, a documentação mais comum que a gente tem, né, que a gente deveria escrever, é assim, ó, porque nosso código existe, né? Para que ele existe, porque eu escolhi fazer daquela forma, né? Não é aquela coisa também você tem que comentar o que o código está fazendo. Não, o código está fazendo, ele já comenta ali, né? Mas você tem que comentar por que o código está fazendo aquilo, porque está fazendo daquela forma, né? Porque foi escolhida aquela forma, né? Então isso é bem interessante. Aí assim, tem alguma coisa, eu já trabalhei em projeto que eles diziam assim, não, todo método tem que ser comentado. Não, todo método tem que ser comentado, não. Tipo, tem método ali que não precisa mesmo, não. Assim, se você tem, por exemplo, se você tem um bom design de código, né? Algumas coisas vão ser meio claras para você. Tipo, sei lá, se você vai ter uma classe que já diz, isso aqui é uma estratégia de fazer tal coisa. Tipo, uma strategy. Então, se você tem um bom nomenclatura, você não precisa comentar tudo, né? Sim. Eu sou muito de relaxar essas regras, né? Essas regras vão ser aplicadas quando precisam, né? E aí, segundo tipo de documentação, né? Que é uma documentação no projeto, né? No repositório, né? Assim, lembra que eu estou classificando as documentações pela distância do código, que eu posso classificar, né? Que são aqui, os tutoriais ali. Você vai ter uma série de tutoriais. Começa pelo README, né? Toda vez que você abre um projeto, não sei se você já teve essa experiência, toda vez que você abre um projeto, né? Você vai ter um markdown ali, um ponto .txt. Antigamente era o README só, né? Hoje é o written.markdown. Você pode botar um written.askd, né? Que é o AskD, o AskDoctor, que eu gosto muito do AskDoctor, né? Mas assim, o README ele é importante por quê? Porque ele vai dizer tudo que você precisa saber quando você vê aquele projeto pela primeira vez, né? Ou tudo que você tem que saber, tipo, ou toda vez o que é mais importante, né? Então toda vez que eu vou começar um projeto, né, eu sempre começo pelo README, né? Assim, eu escrevo o README, eu boto o nome do projeto, às vezes eu não começo pelo README. Se você pegar aquele que eu estou fazendo lá aquele que eu estou fazendo lá do Vibe Code, eu não fiz um readme dele ainda, né? Mas uma hora eu vou fazer um readme legal usando o Vibe Code, pra vocês verem as tosqueiras que tá vindo, né?
Pra quem tá acompanhando minha playlist Vibe Code, eu tô soltando um vídeo aqui, um vídeo lá, um vídeo quando eu não consigo gravar, que nem ontem, né? Ontem eu não consegui gravar nada, né? E aí tá ficando uma tosqueira total, né? Mas eu tô consertando aos pouquinhos, né? Vai vir algum vídeo aí que eu vou mostrar como é que eu consertei um monte de coisa, né? E assim, o README ele é muito importante para quê? Para você conhecer o projeto, você saber as coisas básicas, né? Então você bota um README ali como uma âncora ali, tipo, o que, que é esse, o que, que é, eu defino assim, o que, que é esse projeto, né? Eu defino ele bem definido, assim, tipo, eu digo assim, olha, esse projeto tem um propósito para tal coisa. Eu explico aquilo ali, né? O segundo passo é como eu executar esse projeto. Como é que eu pego esse projeto e executo, né? Às vezes, a gente não precisa, né? Porque, por exemplo, eu sei que um projeto Maven, cara, é só botar um Maven install ali, o Maven Verify, né? Mas, cara, nem todo mundo sabe disso, né? Isso é incrível. Assim, tipo, você pegar um cara, um dev Java ali, que tá começando agora, ele pega um projeto e você vai fazer, beleza, como eu faço a build desse projeto? Vou abrir ele no IntelliJ. Aí você fala assim, como é que eu faço a build dele? Eu falo assim, não, isso aqui é Maven, cara, tem que saber Maven. Aliás, se você não sabe Maven, procura saber Maven. Pode falar qualquer dia de Maven aqui, né? E aí, assim, ele tem que dar a dica do quê? Do que é aquele projeto, como é que faz para executar ele, como sei lá, se tem algum documento de arquitetura ali dentro, dá o link para todos os documentos, tipo, documento de teste, documento de arquitetura. Às vezes tem um documento de teste, eu não estou falando daquele documento formal. Não, esquece, é documento mesmo informal. Tipo, é tipo um markdown ali que escreve como é que é a arquitetura desse negócio aqui, quais são as decisões arquiteturais. Se você tiver organizado, por exemplo, por exemplo, tem projetos que usam Architecture Decision Records usando Markdown. Normal, tipo, né? Posso até um dia falar de Architecture Decision Records, que é uma metodologia de decisão arquitetural, né? A gente na empresa não usa, né? A gente tem um processo, né? É interessante, você pode documentar ele em repositório, né? E pode ser feito, nossa, fazer isso nos projetos meus, né? E aí, assim, você pode linkar um wiki de teste, falar como faz o teste, como é que roda o teste, como é que monta o ambiente de desenvolvimento, né? Ou mesmo documentação, né? Nos projetos da empresa, a documentação de produto está dentro do repositório como Markdown, né? E aí, assim, qual que é o próximo passo? O próximo passo você pode ter o Wix, né? O Wix, assim, eu não sou muito fã de Wix, para mim eu prefiro muito mais fazer Markdown interno, né? O Wiki pode ser uma coisa corporativa, você fala assim, não, tu vai ter que ter o Wiki, né? E aí todo projetozinho tem seu Wiki básico, tem por exemplo, as wikis de decisão arquitetural, então, por exemplo, cada decisão arquitetural importante tem que ter uma wiki, uma página wiki de arquitetura, né? Dizendo assim, olha, as escolhas foram essas, a decisão foi essa. Tipo, tem que ter basicamente isso. Para quê? Para você lembrar no futuro. A gente fez a escolha por tal motivo. A gente avaliou essas opções aqui, né? Que isso aí pode ser feito também em código. Se você tem isso em código é uma lembra que eu falei em código que você tem que explicar por que você fez, por que você não tomou as posições? A wiki é a mesma coisa, só que em termos de decisões mais pontuais, né? Em código e o wiki mais abrangentes, né? E aí vem por último que é a documentação de projeto, produto, né? Assim, a gente tem que ter uma documentação de produto, né? E uma documentação, você tem, assim, vai ter duas documentações, né? Assim, pra você saber, se o produto ele é comercial, ele vai ter uma documentação de comercial ali, que é tipo quando a pessoa vai entrar no site, vai abrir a página e fala assim, olha, esse aqui é o meu produto, né? Ele faz isso, ele empina pipa e assobia e chupa cana ao mesmo tempo, né? E internamente ele vai ter que ter uma documentação ali para quem já adquiriu, que é a documentação de como usar ele, né? Então, assim, isso tudo é a documentação. E aí entra no ponto básico da documentação que segue desde o começo, né? Você tem que pensar para quem ela é escrita. Isso é muito interessante, assim. A gente, por exemplo, quando eu fui escrever meu livro, tem uma coisa que eu achei bem interessante, né? Foi assim, tipo, quando a gente começou, eu comecei a escrever o livro, assim, beleza, escrevi os 3 capítulos ali, falei, vou mandar para alguma editora, né? E aí eu entrei com a Casa do Código, a Casa do Código mandou um e-mail, a gente conversou, né? E aí a gente já cheguei com a editora, né? A editora abriu um repositório para mim e falou assim, ó, dá uma olhada nesse repositório, joga os textos lá, eu vou revisar. E aí quando eu joguei quando eu abri o repositório, né, tinha lá assim, tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar na pessoa que vai ler aquilo, né?
Você pensa na pessoa que vai ler e vai ter que fazer algumas perguntas. Tipo, qual o conhecimento que ela tem? Qual o nível de conhecimento que ela tem? Que toda vez que eu vou escrever alguma documentação ali, seja documentação de código, seja comentário, né? Eu sempre tento alinhar qual o nível de conhecimento que a pessoa tem. Porque é engraçado isso. Às vezes a gente acha que a pessoa... a gente acha assim, tá, todo mundo sabe disso. Mas, cara, nem todo mundo sabe daquilo. Nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento que você. Às vezes pode ter menos, às vezes você pode ter mais, assim. Às vezes você pode ter um conhecimento que os outros não têm, né? Cara, é normal isso. Isso é comum, né? Assim, às vezes você é sênior e você não tem alguns conhecimentos, né? Por exemplo, quem tá me acompanhando aí na playlist do Vibe Code, vê que eu não sou front-end, né? Eu tenho um conhecimento ali em Angular que é ancestral de quase 7 anos de desenvolvimento, quase 7 anos atrás, né? Mas eu não sou um dev ali super experiente em TypeScript. Manjo bolhufas. JavaScript eu até manjo, mas coisa de muito, muito antigo, né? Não sei nada novo, né? Deve estar até fazendo um monte de barbaridade, né? Mas você tem que se perguntar qual que é o tipo de pessoa, o que ela sabe. E aí se você acha que, pô, esse conhecimento não é tão comum, né? Você dá um passo atrás e você descreve assim, olha, mais mastigado. Por exemplo, quando eu falo do Maven aqui, por exemplo, eu sei que Maven não é uma coisa que todo mundo sabe. Eu sei, tipo, tanto que uma vez eu escrevi um guia que era o Java 1 a 1, né? E aí o Gão falou pra mim assim, cara, mas assim, você começou falando de Maven, cara. Nem todo mundo gosta de Maven, nem todo mundo usa Maven, nem todo mundo sabe Maven. Muito dev Java abre a IDE e vai programando usando a IDE, tipo, pô, beleza, né? Mas eu quero que as pessoas saibam Maven, porque tipo, eu acho, pô. E aí, se você tá perdido aqui, eu já falei um monte de vezes de Maven, você não sabe o que é Maven, né? Deixa eu dizer, Maven é a forma de build, uma das mais padrões do Java, né? Tipo, eu falo que é a padrão do Java, porque, por exemplo, se você pega ali o Gradle, né? O Gradle, ele vai achar as bibliotecas pelo negócio chamado Maven Coordinates, coordenadas Maven. Então, ali, o Maven ele é básico. Por quê? Porque o que o Maven propôs é usado em vários lugares, né? Então, o Maven ele é meio básico, né? Mas voltando aqui, né? A documentação, né? E aí, documentação, sim, é sempre bom ter padrões, né, cara? Assim, galera não gosta de padrão, mas assim, padrão no tipo. É engraçado quando você pega, lê esses livros, né? Principalmente esses livros técnicos. Deixa eu pegar um aqui que eu tenho aqui, ó. Esse aqui que tá aberto, que eu queria ler faz tempo, mas eu tô sem ler, né? Se você pegar esses livros da O'Reilly aqui, né? Esse aqui eu não tô recomendando não, tá, galera? Só tô mostrando assim, né? Tem um lugar aqui que, ó. Tem algum lugar que ele vai assim, ó. Convenções usadas neste livro, ó. Que ele vai fazer o quê? Vai falar o que é um box, o que é o itálico, tipo, isso são padrões de documentação, né? Você fala assim, não, na minha documentação eu vou usar esses padrões aqui. Isso é comum, cara. Se você tiver ali, falar assim, ó, vou escrever uma documentação, você vai ter que usar alguns padrões. Por exemplo, um padrão que eu acho muito básico ali, né? Quando você usa os verbos poder, dever, né? Poder e dever, né? Assim, o campo pode ser preenchido, o campo deve ser preenchido, né? Isso tem diferenças óbvias, né? Tipo, ele está dizendo que o campo pode ser, ele diz assim, pode ser ou pode não ser. O campo deve? Não, ele deve. Se você não escrever, eu vou falhar algum ponto, eu tenho que validar, né? Então, isso é uma coisa, é um padrão de documentação, né? Outra coisa, né? Tipo, uma coisa que eu acho legal, assim, né? Cara, o que a gente usa de ferramenta para documentação, né? Hoje em dia, assim, eu tô meio que puxando o ScholarDraw, né? ScholarDraw, vou deixar o link aqui, né? É um site que ele é um serviço, talvez ele rode local, se você conseguir rodar, parece ser puro JavaScript, né? Uma vez eu tava usando, aí meu diretor me deu uma puxada de orelha, esse aqui não foi aprovado pela empresa, né? Depois eu vi a arquitetura usando, mas usando assim, nada importante da empresa, não tá vazando, usando pra quê? Pra mostrar desenhos, faz um boxinho, fala assim, você aqui se comunica com isso, né? Porque você tem que documentar algumas coisas, né? Então o ScholarDraw eu acho bom, né? O ML, assim, queira ou não, o ML é bom às vezes, né? Tipo, tem a galera que fala mal de ML, assim, eu já fui um desses que fala mal, não é muito usado, mas, cara, o ML, assim, você quer, óbvio que assim, eu vou documentar minhas classes, eu quero mostrar as classes, não precisa, né?
Aí não precisa. Isso aí era de 1800, 1980 que talvez precisasse documentar as classes, mostrar as classes, porque você não tinha uma visualização de código muito fácil, né? Hoje em dia você tem, é mais fácil você visualizar o código, né? Mas antigamente não era tão fácil, né? Então eu acho que usar Drawn, quer dizer, usar diagrama de classe no ML não é tão bom, mas pô, o diagrama de sequência para explicar algumas coisas às vezes é muito bom, né? E assim, e aí por último, a documentação de arquitetura, né, cara? Uma coisa que eu não falei, documentar, como é que eu documento a arquitetura, né? Primeiro tem alguns padrões ali, né? Eu gosto muito do, gosto não, né, assim, o que esse livro aqui, tem um outro livro que eu já indiquei dele que deve estar em algum canto aqui, né? Que é o. Esse aqui é o Documenting Architecture Software. Talvez esse aqui tenha, né? Que no padrão você tem um. Deixa eu até procurar aqui, né? Você tem as views as connect. Cara, ele tem um padrão aqui, né? Que é quando você vai ficando cada vez mais longe da arquitetura, né? Mas assim, não vou lembrar agora, né? A 6C, padrão 6C, componentes e connectors, né? Que é o padrão de componentes e conectores, né? Tipo, eu digo ali, olha, e aí, uma coisa básica de arquitetura, né? Que são componentes. Componentes são unidades de software, né? Que ele fala assim, ó, eu tenho esse componente aqui. Isso aqui pode ser o quê? Uma biblioteca, pode ser uma API, pode ser um Kafka, pode ser um Kafka não, um sistema que usa Kafka, pode ser um sistema lá que está só mesmo lendo arquivo de texto e você joga lá arquivo de texto em processo, né? Pode ser qualquer coisa, né? O conector é aquilo que liga diversos sistemas. Então, por exemplo, vamos pensar um sistema bem tosco aqui, né? Eu tenho um carinha ali que ele está só processando dados que recebe por SFTP, uma coisa bem anos 90, né? E tem um outro lá que é uma API que ele vai fazendo dump num arquivo lá e do nada ele manda para o outro. Quem que é o conector? O conector é o SFTP esse arquivo. Né? É a maneira como esses sistemas se comunicam. Então você descreve lá, ó, eu tenho esse componente ligado por esse conector aqui. E aí você descreve o conector. Dá nome nas coisas. Dá nome é importante. Né? Você diz, ó, sistema A, sistema B, conector C, né? E aí você descreve conector C tal coisa, né? Então, quando você pega quando você descreve componentes e conectores, né? E aí assim, a arquitetura é um monte de tipo de visualização, né? Você tem uma visualização para tal coisa, você tem uma visualização para tal coisa. Tanto que um dos padrões comuns agora, né? E aí, cara, tá sendo aquele vídeo que eu tô jogando um monte de palavra solta, né? Que é o C4, né? O C4, ele é um tipo de documentação arquitetural que você tem 4 níveis ali, que aí vai ser nível de container, não é container de Docker, né? E aí eu não lembro os outros padrões aqui, porque, cara, eu não trabalho, a gente não usa C4 no dia a dia, né? E eu li isso há muito tempo, muito. Eu até alguém pediu um tempo, faz um vídeo sobre C4. Eu falei assim, posso até fazer, cara, mas aí eu tenho que dar uma estudada, né? Então, e eu não tô no momento de vida que eu tô conseguindo. Quer dizer, eu tenho que qualificar até 20 de agosto, né? A data estava fechada, eu fechei o texto da qualificação ontem com a minha professora, né? Então hoje eu quero descansar um pouco, relaxar, né? Então, tô naquele ponto que eu não quero me preocupar muito. Então, pessoal, eu acho que era isso aí. Falei 20 minutos sobre documentação. Tem muita coisa. Qualquer coisa, se você perdeu, volta um pouquinho. Eu vou deixar o máximo de links que conseguir na descrição. Se eu não conseguir deixar nada na descrição, bom, aí você me cobra, cara. Dá um comentário aí, comenta, né? E eu espero com certeza eu espero ter te ajudado em alguma coisa, né? Que eu espero com certeza, mas assim, que se eu te ajudei ou não, só você pode me responder, né? Então dá aquele like lá, compartilha, joga naquele grupo de zap, sei lá, faz o que você quiser, porque eu não tô aqui pra brigar ninguém, né? A coisa que eu mais tenho repugnância assim, de pessoas me obrigando a fazer coisas, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado, bom dia pra vocês, boa tarde, e é isso aí, valeu, hein?